E aí nós temos até uma nomenclatura do rio ali próximo de Silves, que recebe o nome de Rio Urubu. Conta-se a história por conta de que foi uma carnificina muito grande e como não havia a preocupação de recolher os corpos dos indígenas que ficavam ali, havia uma incidência muito grande dessa ave, né, dos urubus, então ficou a nomenclatura de Rio Urubu. Pessoas recentes, eu posso citar o próprio professor Silvio Romero. Ele conta que ele criança ainda, eu posso citar o Abdural Rola também de Silves, conta muito isso, contava com muita propriedade, que quando criança, quando chovia muito forte, que não havia o calçamento na frente da igreja matriz, que é uma das igrejas mais antigas que tem, facilmente se achava chumbo antigo dessa situação toda, que teve muita batalha para fazer o descimento, se atirou muito índio, essas coisas todas, né? Silves foi fundado em 1660 pelo Frei Raimundo das Mercês, com o nome de Missão de Santana de Saracá. Em 1663, Silves passou a ser na ilha de Saracá, onde está a cidade de Silves hoje. E houve um confronto violento entre portugueses e as tribos que viviam naquele lugar, naquela época. Silves, ela potencialmente poderia ter sido a capital do Amazonas se não fosse o fato de que os navegadores eles não contavam que o grande lago do Saracá e o grande Canaçari eram lagos. Entraram ali na sua observação, pensavam que era a continuação do grande rio Amazonas. Então isso inviabilizou a continuidade das pessoas estarem ali na região de Silves. Se encontrava tudo, se encontrava indígena, foi fundada a missão e tudo mais, mas você antigamente, quando não se tinha estrada e não tinha o furo artificial do Liberato, você tinha que dar a volta por trás da ilha para poder entrar no lago e para sair tinha que fazer todo esse percurso novamente. Aí é que entra Itapiranga. Nesta região, Silves, Itapiranga, Itacoatiara e outros municípios vizinhos, nós somos assonados por cheias periódicas. Elas começam pequenas, até se tornar uma cheia grande. E no início do século XX, as cheias foram violentas, atingiram violentamente o Cuiari. Quando foi em 1908, aqui em Itapiranga, onde está a cidade de Itapiranga, este lugar era chamado de Três Casas, porque tinham 3 casas só aqui, ou Pedras, porque tem um pedral aqui na frente da cidade, de cor vermelha, que começa no Igarapé do Piegas, ali onde está o porto, e vai mais uns 100 metros aqui abaixo. O primeiro registro que tem do que hoje seria Itapiranga começa em 1888, com uma senhora de nome Eugênia França. Ela era proprietária ali da frente da nossa cidade e havia uns 100 pés de cafés frutíferos e ela vendeu esse espaço para um senhor chamado Joaquim Almeida da Costa. O Joaquim Almeida da Costa, ele passou um bom tempo sendo proprietário dessas terras, mas não fazendo absolutamente nada, elas ficaram intactas até o ano de 1908, que por conta de uma grande enchente, ribeirinhos procuraram esse mesmo senhor para passar essa temporada de cheia aqui. Passado a temporada da cheia, houve a temporada das terras caídas, aí mais pessoas vieram morar aqui. Então, de início foram 3 famílias que viraram 16 famílias que depois ultrapassaram aí o número de 30 famílias. Joaquim de Almeida reuniu com as famílias e disse, olha, eu estou usando palavras do Joaquim de Laça aqui. Olha, eu convidei vocês para cá, para virem para cá comigo, definitivamente. O terreno que eu dei para vocês construir no Itapiranga é de vocês. Vocês podem construir uma casa melhor e ficar aqui conosco, até que a gente tenha realmente condições de voltar à Várzea, que eu também vou voltar à Várzea, né? E aí concordaram e nesse dia, 24 de julho, foi fundada a cidade, o povoado de Itapiranga, com o nome de Pedras. Por questão de influência política,
O Deocleciano Carmo dos Santos, ele foi nomeado como prefeito interventor de Silves, só que ele tinha raízes mais fortes aqui em Itapiranga. E aí começa um balé que nós precisamos ter bastante cuidado para contar, porque o que ele faz então? Por conta dessa proximidade, ele também julgando que aqui seria mais fácil de ter esse comércio, de ter esse contato com correspondência e outras coisas mais, ele traz a sede do município de Silves para cá. Ele continua sendo prefeito de Silves, aqui passa a ser sede de Silves e acaba reduzindo Silves a povoado. E aí começa uma situação bastante interessante que depois passa a ser até uma promessa entre os políticos da época. Se eu for nomeado, levo a sede de volta para Silves. Depois a sede voltava para cá. Isso daí foi o que? Que nós contamos por 3 ou 4 vezes que houve essa leva. As primeiras foi por questão de logística. As outras já foram questão de propriedade do povo, assim, olha, eu quero que aqui venha para cá, fica mais fácil. Depois era uma questão até do orgulho, né? Admiro muito nossos irmãos subenses que eles queriam aquilo. A sede, que era uma ata, né? Era um livro que se assinava, a sede vinha para cá e levava a ata, né? Vinha a ordem de um juiz e levava de volta para lá. Sobre a questão das aparições, começaram a acontecer em 1994. É interessante por conta de que parte de uma devoção particular do já falecido Edson Glauber, também com sua mãe Maria do Carmo, já falecida. Tá? Historicamente falando, eles comentavam, alegavam em várias entrevistas, em várias vezes eles relataram para o povo presente, que a mãe dele, uma certa noite, ela acordou de madrugada com uma vontade enorme de rezar o Santo Rosário. E assim fez. Levantou, a família estava dormindo ainda, e ela foi recitar o Santo Rosário na sala da sua casa, e aí ela teve, no caso, uma luz muito forte, surgiu uma moça, que a princípio ela desconhecia, e que pediu para ela rezar 3 vezes. Posteriormente ela guardou aquilo no coração, comentou com alguns familiares e tal. E pouco tempo depois acontece algo semelhante com o filho dela, com o Edson. E ele próprio conta, tem registro em vídeo disso, que ele próprio se espantou, ele pensou que poderia ser algo sobrenatural e tal. Tem um vídeo dele contando, até chega a ser um pouco cômico, que ele conta que ele pegou até água benta, que queria jogar, né? Naquela visão que ele estava tendo, né? E depois se tornou corriqueira, ela se apresentou como Nossa Senhora, e tempos depois ela anunciou a eles que ela queria que eles fizessem viagens para cá, que ela haveria, segundo eles, o desejo de aparecer sob, no caso, a alcunha de Nossa Senhora Rainha da Paz, do Rosário da Paz de Itapiranga. A ponte foi o seguinte, aí era um olho d'água aqui, né, que antigamente estava. Aí o rapaz veio para cá, foi para lá, enxergou a santa lá e aí eles compraram o terreno. Aí quando vinha a procissão para cá, eles iam parar todo mundo, né? Ela achou de aparecer numa árvore que tem lá. Todo mundo enxergou, né? Aliás, alguém não enxergou, mas os que estavam bem vestidos enxergaram que era da santa. Veio um engenheiro aí para ver se conseguiu, porque a água escorria da terra, né? Por baixo da terra. Eles colocaram um tubo, aí começaram, o pessoal do Parintins, Nova Olinda, Taquatiara, começaram a brigar por causa da água. Você acredita que um dia estavam reunidos brigando por a água vermelhou. Não tem aquela tabatinga que é vermelho, surgiu água tudinho lá. Aí eles vieram embora de lá para o Cruzeiro, para Santa. Quando foi umas 3 horas da tarde, a senhora veio para encher a água de gola, a água está suja. Mas se você não acreditar, eu vou lá. Não.
Já estava limpa de novo.